Bom dia a todos e a todas. Vamos continuar a falar sobre o período etiológico e os outros períodos da história da fitopatologia, como também a importância dessa disciplina, desse estudo para a gente que é da área e para vocês que vão se tornar técnicos em agropecuária. Continuando a falar sobre o período etiológico, em 1898, o Beijeric foi o primeiro a mencionar a expressão contágio vivo fluido, que é, em português, fluido vivo contagioso. Ele verificou que uma pequena quantidade de seiva infectada com o mosaico do fumo era suficiente para inocular várias plantas. Então, gente, aqui só para mostrar o exemplo, aqui é uma folha que está saudável, sem a infecção do vírus, e aqui já com o tempo já vem sendo infectada com esse vírus. Lembrando que quando uma planta é infectada com algum vírus, podendo ser um pomar de citros, ou cajueiro, ou qualquer outra cultura, vocês têm que erradicar a planta que está doente com esse vírus, porque se deixar, vai se alastrar por toda a cultura, por toda a plantação, por todo o pomar, e você vai perder toda a produção. Então, tem que literalmente cortar o mal pela raiz, né? Não é como você controlar um fungo, porque para você controlar um fungo, você pode aplicar fungicidas, ou então defensivos agroecológicos. Mas no caso do vírus, não tem como controlar. Tem que realmente erradicar a planta, erradicar e matar a planta, né? E salvar as outras que tiver. Não finalizamos ainda o período etiológico. Então, o que aconteceu? E no período etiológico veio realmente o estudo da associação entre fungos e plantas, veio também o estudo dos vírus, e também em 1855 descobriu que os nematóides, que as galhas desses nematóides existentes nas raízes das plantas de pepino eram causadas por esses organismos, os nematóides, né? Posteriormente, em 1887, criou o gênero Meloidogena, para conter uma espécie que atacava café, denominada de Meloidogena exígua. Este gênero ele foi revalidado em 1949 para conter as espécies formadoras de galhas, tá bom? Então, atualmente, sabe-se da existência de complexos de doenças formados pela presença de nematóides, fitoparasitas em combinações com fungos, bactérias, vírus e outros nematóides. Estas interações aumentavam a severidade das doenças, tornando-se mais destrutivas. Então, foi nessa época também que veio o estudo dos nematóides, que causam essas galhas aqui nas raízes. Aqui são os organismos nematóides, como se fosse vamos dizer assim, como se fosse um verme, né? Mas você não consegue ver a olho nu, ele é muito pequenininho. Ainda no período etiológico, veio o primeiro fungicida eficiente formulado no controle de doença de plantas, que foi a cauda bordaleza, na França, em 1882. A cauda bordaleza você faz com cal agrícola e sulfato de cobre. Fica essa cor azulada, e aí você aplica aqui, por exemplo, você vai fazer uma poda de uma planta, de um caju, de alguma fruteira. E aí você aplica aqui, para não vir as doenças, e é um fungicida muito utilizado porque ele não é químico e ele é agroecológico, ele é sustentável. Aqui a aplicação, você pode aplicar também borrifando com água e é realmente muito eficiente no controle de fungos. Terminamos assim o período etiológico, que foi o mais longo de todos, né, porque teve várias descobertas, e aí veio o período ecológico. Em 1874, por exemplo, um pesquisador separou as doenças parasitárias das não parasitárias, e aí escreveu esse livro aqui, sobre doenças de plantas. A doença parasitária, por exemplo, passou a ser entendida como resultado da interação hospedeiro-patógeno-ambiente. Como eu disse, hospedeiro, a planta, patógeno, os organismos, seja ele fungo, vírus, bactéria, e o ambiente que ele está. Então, gente, a partir de então, a doença parasitária ela passou a ser entendida como resultante da interação hospedeiro-patógeno-ambiente, sendo reconhecida pela primeira vez a importância desses fatores ecológicos sobre as doenças de plantas. Nesse período ecológico, foram conduzidos estudos sobre diversos aspectos do meio,
como os fatores climáticos, edáficos é do solo, né? Nutricionais, a parte de adubação, além de outros. No período ecológico também foram iniciados os estudos sobre epidemiologia, aquele estudo das populações que eu disse, a sobrevivência do patógeno, a disseminação desse patógeno, a penetração, a colonização e todo esse ciclo biológico. Paralelamente, foram iniciadas as pesquisas também sobre resistência e predisposição das plantas a esses diferentes patógenos, tá? E aí a gente terminou aqui o período ecológico. Terminamos então com o período fisiológico. Vamos lá. Período místico, de predisposição, etiológico, ecológico e fisiológico. Então, de 1940 a 1950, foram conduzidas pesquisas básicas sobre a fisiologia de fungos e de plantas, e com a evolução da fisiologia veio também a microbiologia e a bioquímica, que surgiram as novas teorias sobre a relação planta-patógeno e a sua resultante, que é a doença. Com a publicação de um livro que, em 1946, que é os princípios de infecção de planta, traduzido, né, do inglês, foi iniciado o período atual da fitopatologia, que é o período fisiológico, no qual as doenças de plantas passaram a ser encaradas com base nas relações fisiológicas entre hospedeiro e patógeno, como um processo dinâmico no qual os dois, né, hospedeiro e patógeno, se influenciam mutuamente. Aí veio também a parte da engenharia genética aplicada às plantas, proporcionando os conhecimentos e técnicas que contribuíram para o avanço da fitopatologia na atualidade. Uma das aplicações iniciais das culturas de tecidos também, que veio no estudo de tumores de plantas causados pela Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria que causa doença de planta também. Então, nessa época, veio todo esse estudo, a parte da engenharia genética, aparecimento de fungicidas, já veio, o pessoal já estava pesquisando sobre fungicidas, o real controle de doenças, e como também o uso da engenharia genética. Em relação à história da fitopatologia no Brasil, ela desenvolveu em dois sentidos diferentes. Teve um grupo de microbiologistas que fizeram trabalhos com fungos associados às plantas cultivadas e fizeram também a catalogação dos possíveis agentes causais. Já o outro grupo, ele estava mais interessado em estudar e encontrar as soluções para problemas fitossanitários que afetavam certas culturas. Então, um grupo estudava sobre os fungos associados às plantas e o outro grupo estudava como combater esses organismos, né, que causavam as doenças. Em 1966 foi fundada a Sociedade Brasileira de Fitopatologia, que aí proporcionou uma maior difusão, né, dessa ciência em todos os pontos do Brasil. Aí vamos falar um pouco sobre a importância das doenças de plantas. Tem, assim, os agentes de natureza infecciosa. Quais são eles? Como eu já havia citando antes, fungos, bactérias, fitoplasmas, vírus e viróides, nematóides, protozoários e plantas parasitas. Como o nosso tempo é pouco para a gente falar sobre cada um deles, eu vou falar dos mais conhecidos, que são fungos, bactérias, vírus e nematóides, tá? O que é que eles fazem nas plantas? Ou pode enfraquecer também o hospedeiro, no caso a planta, por absorção contínua de nutrientes da célula hospedeira para o seu uso. Eles também podem destruir e causar distúrbios no metabolismo da célula hospedeira, podendo soltar toxinas, enzimas ou substâncias reguladoras de crescimento. Pode também bloquear o transporte de alimentos, nutrientes, minerais e águas através dos tecidos condutores e consumir o conteúdo da célula dos hospedeiros mediante o contato. Tudo isso, os agentes de natureza infecciosa podem causar nas plantas, podendo vir causar também a morte, né? O colapso. Além disso, tem também as causas de natureza não infecciosa. Então, infecciosa é quando é causado por algum organismo. Não infecciosa é quando vem as condições desfavoráveis do ambiente, pode ser muita chuva, a temperatura muito alta ou muito frio. No caso, como eu disse, temperatura excessivamente baixa ou alta, deficiência ou excesso de umidade, que pode vir deixar a planta doente, deficiência ou excesso de luz, uma deficiência também de oxigênio e uma poluição do ar, um ar muito carregado, né?
As deficiências e ou desequilíbrios nutricionais também podem ser causas de natureza não infecciosa e o efeito de fatores químicos também, como por exemplo, você pode aplicar um herbicida numa planta, que um herbicida você, na verdade, você aplica para matar a planta daninha, o conhecido mato, né? E aí você acaba também deixando uma planta lá que você não queria que não fosse afetada e pode fazer com que ela fique doente por conta desse defensivo que você está aplicando. Como eu disse anteriormente, para que ocorra a doença, tem que vir a interação entre o hospedeiro, o agente causal, que é o patógeno, e o ambiente. Quando o hospedeiro, que é a planta, ela é sensível, suscetível, o agente causal, o hospedeiro, o agente causal, no caso, o patógeno, né? Ele é agressivo, virulento, e o ambiente ele é favorável para que ocorra a doença, então realmente vai ocorrer essa doençazinha aqui, tá? Aí vamos falar aqui. Quanto mais, por exemplo, o ciclo da cultura, quanto mais tempo a cultura ficar no campo, mais ela vai ficar vulnerável a vir doenças, né? Ataque de doenças. Então, quando uma cultivar ela mais precoce, ela já dá uma fugida nisso aí. No caso, a gente causar aqui o patógeno, ele tem muita quantidade nas proximidades, local de ataque na planta, o tipo de reprodução tem que ser visto, tudo isso. Então, quando você está plantando ali milho e perto, na sua vizinhança, já vem o míldio, né, que é uma doença muito conhecida do milho, e aí tá pertinho da sua cultura, você também pode vir a ter problema, tá? O ambiente, quando é favorável à doença, muita chuva, muita umidade, orvalho, luminosidade, a fertilidade do solo ela tá baixa, e aí a planta fica mais enfraquecida, por isso também que causa a doença. E o manejo, né? Seleção e preparo de área, tudo isso tem que ser visto, seleção do material de propagação, tudo isso aqui tem que ser visto com carinho para que não ocorra realmente essa doença. Então, pessoal, qual a importância da gente estudar fitopatologia? Por que a gente está vendo fitopatologia nesse curso? Vamos começar aí. A humanidade está faminta, vocês sabem, né? 340 milhões de habitantes não dispõem de quantidade mínima de calorias que previnem sérios riscos de saúde e o raquitismo, né, entre as crianças, que deixa as criancinhas pequenininhas, né, fracas. 730 milhões se considerado que esse mínimo de calorias fosse aumentado por uma vida ativa de trabalho. E há 790 milhões de pessoas desnutridas nos países em desenvolvimento e outros 34 milhões de pessoas nos países ricos. Então, a cada ano, 7 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem devido à fome e à desnutrição. E a cada 3,6 segundos, alguém morre de fome no mundo. Isso é fonte da IBGE e da FAO, tá, gente? Então, a deficiência de iodo, a principal causa do retardo mental, ameaça 1,5 bilhões de pessoas no mundo. 1 em cada 5 bebês no mundo, para vocês terem ideia, nasce com peso abaixo do normal. E a cada ano, 500 mil de crianças ficam cegas ou parcialmente cegas por conta desse iodo também. Falta. A fome crônica mata mais de 24 mil pessoas por dia. E aí, o que é que tem a ver isso que eu estou falando com a fitopatologia? Então, se a gente não controlar essas doenças que tem no mundo, no nosso Brasil, nas nossas culturas, vai perder a produtividade, diminuir a produtividade e a fome vai vir, porque não vai ter o que comer, né? Então, tem que controlar essas doenças e de forma adequada, de forma sustentável, não de forma de poluir o ambiente. E vocês viram também que o ataque de pragas dos insetos, eles também diminuem a produtividade das culturas, a produção, juntamente com as doenças. Então, vocês veem como no final aí do curso, como técnicos agrícolas, vocês vão ajudar nessa parte de alimentar o mundo, né? Com isso, finalizamos o nosso assunto de hoje sobre o histórico e a importância da fitopatologia. Bons estudos a todos e estamos lá na Classroom
e também nos grupos de WhatsApp. Tchau para todos!